Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal que vocês sabem que traz tudo sobre a área da estética. Estamos iniciando uma nova série aqui no projeto Estética de AZ, onde nós toda terça-feira ao meio-dia entramos aqui e trazemos um novo conteúdo para vocês. Bom, na série passada vocês viram sobre a intradermoterapia pressurizada e nessa nova série que inicia hoje, nós teremos 4 episódios. Então a cada terça-feira um novo episódio para vocês. E hoje nós vamos trazer um episódio especial que é sobre terapia capilar. Aliás, uma nova série que é sobre a terapia capilar. E hoje, essa primeira aula, eu vou mostrar para vocês alguns pontos sobre os princípios e as bases fundamentais para vocês começarem a trabalhar dentro do mercado de terapia capilar. Aqui vai ser tudo que você precisa para entrar nesse mercado de terapia capilar, saber como funciona e, claro, começar a ter um novo âmbito de trabalho. Tá? Antes da gente iniciar essa aula, eu quero te pedir para você ajudar a gente deixando o seu like aqui no nosso canal, no nosso vídeo, tá? É muito importante na nossa live e se inscrever no nosso canal. Por quê? Nós estamos com uma meta agora para o ano de 2025 de chegar em 100 mil inscritos no nosso canal. E a gente só vai conseguir isso com a tua ajuda, tá? E a gente tem uma pesquisa aqui interna nossa que 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não estão inscritas no nosso canal. Então confira, às vezes você não está recebendo os nossos vídeos, é porque você não está inscrita no nosso canal. Então faz o favor, se inscreva e deixa o seu like aqui nesse vídeo. E claro, se quiser deixar o seu comentário e a sua sugestão de próximos vídeos, será muito importante ter você aqui com a gente, fazendo parte dessa família que cresce aqui no mercado da área da estética, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que é terapia capilar, a estrutura e fisiologia do couro cabeludo e dos cabelos, disfunções capilares mais comuns, impacto emocional e psicológico das disfunções capilares. Um ponto importante aqui para vocês é entenderem que o mercado de terapia capilar é um dos mercados que mais cresce no mundo. Eu vou te apresentar isso ao longo dessa nova série que é a saúde capilar, terapia capilar e tricologia, tá? Então hoje nós vamos falar o que é terapia capilar, estrutura e fisiologia do couro cabeludo e dos cabelos, disfunções capilares mais comuns, impacto emocional e psicológico das disfunções capilares, tá bom? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Heitor Cruz, eu sou esteticista e também cosmetólogo, fisioterapeuta com especialidade em dermatofuncional, terapeuta capilar, criador do método Técnicas Avançadas de Microagulhamento e também criador do método FTC, que é o método de formação em terapia capilar. E eu quero dar um recado muito importante, pode cortar para mim, que é o seguinte, galera. Você que está aí do outro lado, que tem vontade de se tornar um terapeuta capilar, independente se você já é da área da saúde, se você é um barbeiro, uma cabeleireira, uma manicure, uma esteticista, uma fisioterapeuta, enfim, seja lá qual a sua profissão, às vezes você é de uma área administrativa, mas quer fazer uma transição de carreira e se tornar uma terapeuta capilar, eu tenho uma oportunidade que pode mudar a tua carreira dentro desse mercado. Eu tenho uma oportunidade que vai fazer com que você comece a trabalhar na área capilar, melhorar a saúde das pessoas, a autoestima, impactar vidas e, claro, também podendo lucrar mais. Uma nova profissão está aí disponível para você, que é a terapia capilar, se tornar um terapeuta capilar. Se você deseja se tornar um terapeuta capilar, eu vou te dar essa oportunidade para você entrar na minha turma do FTC, Formação em Terapia Capilar, um curso 100% online para você estudar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, independente da sua profissão, independente do que você acredita, independente se você é homem, se você é mulher, independente de onde você está, esse curso, dependendo da tua escolaridade, esse curso é para você, porque lá você vai aprender o passo a passo de como se tornar um terapeuta capilar. Você vai ter um ano de acesso, apostilas, certificado, todos os bônus disponíveis com aulas teóricas e aulas práticas para você e, claro,
ter uma nova profissão, que é se tornar um terapeuta capilar. Então, se você quiser se tornar um terapeuta capilar agora, eu tenho uma condição especial para você. É só clicar no primeiro link da descrição, realizar a sua matrícula e vir estudar com a gente, que você será muito bem-vinda, tá bom? Todos os links mais importantes estão na descrição desse vídeo para você conhecer um pouquinho mais de nós, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, lá também tem um link do nosso suporte para você chamar e tirar as suas dúvidas com a gente. Bom, galera, vamos lá. Eu quero te falar um pouquinho, dentro da terapia capilar, uma das coisas que a gente mais tem em tratamento é sobre calvície. E aqui tem alguns resultados de alunos e alunas minhas que, de fato, hoje são profissionais terapeutas capilares especialistas. Esse é um dos resultados da minha aluna Lê Costa. Veja só que resultado bem interessante. Em poucas sessões já tem um aumento da densidade dos fios. Um outro caso da minha aluna Liz Souza é um caso que em uma sessão, dentro um resultado de uma sessão, só que um intervalo de 30 dias entre essa sessão, olha a melhora da densidade. Ó, aqui é o antes e aqui é o depois. Olha que resultado interessante, resultado dos nossos alunos. E aqui alguns resultados meus também, tá? Resultados de pacientes meus, aqui ó, Heitor Cruz, resultados de paciente masculino, do sexo feminino. Dentro da nossa formação, você aprende a tratar pacientes do sexo masculino e também do sexo feminino, tá? Porque existem diferenças de características desses casos, ok? Mais resultados aqui da minha aluna Val em uma sessão de tratamento para calvície. Outro resultado da minha aluna Liliane. Ela fez a primeira sessão, ela está entrando agora no mundo da estética e da terapia capilar e ela começou já a ter esses resultados testando aí no marido dela, tá? Então, assim, a minha aluna Liliane, ela é de outro país, então, assim, independente se você é do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, você pode se tornar um terapeuta capilar. Bom, por que terapia capilar, né? Como eu iniciei nessa área de terapia capilar? Eu comecei trabalhando na área da estética através da Quick Massage, né? Então eu atendia em empresas, em lojas, e eu sem saber o que eu ia seguir na área. Só que o tratamento corporal é um tratamento que exige muito esforço, demanda física, e isso me cansava muito. Daí então, em 2014, eu conheci e me aprimorei mais nas técnicas de tratamento facial. Foi aí que eu descobri o microagulhamento, uma das técnicas que eu mais amo hoje dentro do mercado. Aqui no canal vocês têm vários vídeos dentro da nossa... dentro do mundo do microagulhamento. Nós temos mais de 10 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo voltado ao microagulhamento. E quando eu comecei a atender diversos pacientes, às vezes alguns clientes começaram a me perguntar: Heitor, você não tem um tratamento aí para o meu cabelo que está caindo, ou para o meu filho, ou para o meu esposo, ele tem reclamado muito. Quando 4 clientes perguntaram para mim, o primeiro eu não dei muita atenção, o segundo eu falei, olha, eu posso ver o que eu tenho, o terceiro já falei, poxa, eu preciso trabalhar com isso daí. No quarto cliente, eu tomei a decisão de começar a trabalhar de fato com terapia capilar. E o que acontece? Pela falta do conhecimento, eu achei que tudo era só microagulhamento. Então eu já estou dando um recado importante para você que está aqui dentro da nossa série do Estética de AZ. Terapia capilar não é só microagulhamento. E foi exatamente nesse caso aqui que o meu pior pesadelo aconteceu dentro da terapia capilar. Eu peguei um paciente, que é esse paciente que vocês estão vendo na foto, fiz um tratamento nele, um tratamento grande de vários meses, e eu não conseguia ter resultado. Eu aplicava microagulhamento, o paciente usava shampoo, o paciente tomava cápsula e nada acontecia. Qual foi o meu erro aqui? Eu estou mostrando o meu erro para você não precisar errar onde eu errei. Qual foi o meu grande erro? Não saber avaliar. Eu achava que era possível eu conseguir restabelecer os fios num paciente como esse, num couro cabeludo como esse. E aqui foi um dos meus piores momentos, já no início da terapia capilar. E eu pensei seriamente em desistir, porque achava que esse caso não teria resultado. Então, o que eu te falo? Você que quer se tornar um terapeuta capilar, não pense só em uma técnica. Você precisa aprender a avaliar. Por exemplo, que tipo de alopécia que é essa? Que grau que tá? Qual é o grau dessa calvície? E será que eu tenho um prognóstico? Qual o meu prognóstico? É uma alopécia cicatricial ou não cicatricial? Então, tudo isso foi me trazendo experiência para conseguir hoje estar aqui falando com vocês, tá? E aí, depois desse caso, que eu fiz vários microagulhamentos,
eu fiz o meu primeiro curso de terapia capilar. Até então eu só trabalhava com microagulhamento capilar. E aí eu me tornei um terapeuta capilar no ano de 2017. E eu vou ressaltar alguns pontos aqui, porque eu acho que a formação em terapia capilar ela é tão importante. Primeiro, ela é importante pois te leva a conhecer novos ares, te dar novos conhecimentos. Então eu só conhecia uma técnica para capilar. A partir desse curso eu conheci outras técnicas e eu conheci muito mais profundo. Outra coisa, me conectar com outras pessoas, com o professor, me conectar com outros colegas, com outros terapeutas, tá? Com outros profissionais. E outro ponto que é importantíssimo, entender a grandeza do mercado. É um mercado grande, gente. O mercado da terapia capilar é o que eu chamo de oceano azul. É um mercado pouco explorado ainda. E eu falo, quem chegar primeiro, bebe água limpa. Então é importante que você se antecipe para que você de fato seja um destaque nesse mercado de terapia capilar. Outra coisa, conhecimento de novas ferramentas. Você vai conhecer novos recursos terapêuticos, diferentes métodos de aplicação, diferentes novos produtos e também novas associações. O que é melhor, o que dá certo, o que essa técnica combina com essa que combina melhor com essa. Para esse caso aqui de caspa, por exemplo, ou de calvície, para cada caso um é melhor que outro. Então tudo isso foi e mudou a minha vida profissional e acredito que pode mudar a sua vida profissional também, tá? Então, o que eu te falo? Qual o tamanho do mercado dentro da terapia capilar? O que eu te falo? O tamanho do mercado da terapia capilar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, metade da população masculina do planeta apresenta algum grau de disfunção nos cabelos até os 50 anos. Ou seja, alguém ou muitas pessoas, homens principalmente e também mulheres, até os 50 anos de idade vai ter alguma disfunção no couro cabeludo, tá? Outro ponto, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, estima-se que no mundo inteiro existam 2 bilhões com B, tá? Existam 2 bilhões de pessoas calvas, sendo 90% sexo masculino e 10% sexo feminino. Isso é uma pesquisa já um pouco mais antiga. Se a gente for parar para analisar, hoje as mulheres sofrem muito também com a queda capilar. E isso pode ser um diferencial para você que busca se aprimorar, para você que quer se tornar um terapeuta capilar. Aqui eu trouxe uma questão, né, de Sansão. O Sansão é um personagem histórico, bíblico também, mas independente disso, ele traz aqui, a ideia de Sansão é que a força de Sansão estava nos cabelos. Então, desde a antiguidade, por exemplo, o homem sempre valorizou seus cabelos. O cabelo ele trazia ali e traz até hoje imagem de força, de beleza, de poder. E por isso o tratamento aí, o tratamento para conter a queda capilar, ele é um tratamento que é amplamente pesquisado, é amplamente notado pela indústria farmacêutica, pela indústria da beleza. Por quê? Querendo desenvolver produtos que previnam e que restabeleçam o estímulo de crescimento capilar. Tanto é que minoxidil hoje é um dos produtos mais vendidos no mundo, certo? Suas composições eram vegetais, excrementos de animais e até mesmo, hoje em dia, a gente tem os tratamentos mais atuais, que são os transplantes capilares, que é feito exclusivamente por pacientes, aliás, por profissionais médicos, ok? Transplante capilar, só quem faz é o médico. O que a gente precisa entender? O impacto emocional e psicológico das disfunções capilares, ok? A perda de cabelo e a autoestima, alguns especialistas explicam o impacto da perda de cabelo e a importância do tratamento de calvície. Isso aqui é notícia no Brasil todo, tá? E também no mundo. A queda de cabelo lidera a perda da autoestima masculina. Como o estresse pode intensificar a queda de cabelo e o que fazer para reverter esse quadro? Então, o que eu quero te trazer aqui? As pessoas se preocupam em perder cabelo. E você, se tornar um especialista em terapia capilar, será um profissional que vai estar à frente do seu tempo, à frente da sua concorrência, pronto para atender as demandas e as demandas atuais do mercado. Às vezes você já atende cliente,
Às vezes, se é um cabeleireiro já está ali fazendo química, é ótimo. Eu falo que todo cabeleireiro teria que ser um terapeuta capilar, porque é diferente a profissão cabeleireiro e a profissão terapeuta capilar, ok? A cultura e o cabelo. Isso é um ponto interessantíssimo aqui. Os cuidados com cabelos, eles variam de acordo com a cultura, crença, classe social. Porém, uma única coisa é certa: a veneração aos cabelos vem desde os primórdios da humanidade, mudando ao longo do tempo e se adaptando às inovações e proporcionados pela ciência. O que a gente nota aqui com essa foto? Nós temos aqui, ó, diversas pessoas de diversas culturas, de diversas etnias do mundo inteiro. E todos eles, uns com cabelo, uns com mais cabelo, outros com menos cabelo, alguns usam lenços no cabelo, e cada um desses eles tem um porquê, mas todos eles se preocupam com o cabelo, que dá um molde para o nosso rosto, tá? Então a importância dos cabelos. Ó, um autor traz aqui em 1996 que, embora os pelos não sejam uma exigência para a existência física do homem, ou seja, se eu não tiver cabelo, eu posso estar vivo, sem problema nenhum. Agora, o cabelo é extremamente importante para o equilíbrio social, psicológico da pessoa. Então, conforme cita um autor aqui em 2001, os seres humanos preocupam-se com os cabelos desde o início da humanidade. Então, é importante isso. As pessoas não querem perder o cabelo. Logo, quem começa a ter queda de cabelo, quem começa a perceber a calvície, eles querem já achar uma solução. E você pode ser a terapeuta capilar para trazer a solução para o seu paciente, tá bom? Eles trazem uma moldura para o rosto e os cabelos estão vinculados à necessidade do ser humano de se embelezar. Por isso que hoje existem centenas de milhares de shampoos, de cremes, de condicionadores e de procedimentos voltados ao embelezamento do cabelo. Até aqui tá tudo certo? Vocês estão me entendendo? Até aqui tá tudo ok? Porque aqui a gente vai avançar agora no nosso raciocínio, tá? Professor, o que é terapia capilar? A terapia capilar é um conjunto de ações terapêuticas que combinam técnicas manuais, aparelhos, cosméticos desenvolvidos para tratar e prevenir patologias do couro cabeludo e da haste capilar. Então vamos lá que eu preciso explicar isso aqui para vocês. Então, terapia capilar é um conjunto de técnicas, um conjunto de soluções que visam restabelecer a saúde tanto do couro cabeludo quanto da haste capilar, que são dos fios, ok? Isso é um ponto importante. Quem pode se tornar um terapeuta capilar? Qualquer pessoa. Por quê? Terapeuta capilar é uma formação livre, tá? Então, qualquer pessoa que queira atuar nessa área pode se tornar um terapeuta capilar. O que precisa? Uma formação em terapia capilar. Onde eu faço essa formação? Aqui com a gente. Você tem um link da descrição aqui, uma condição especial para se tornar um terapeuta capilar e aprender tudo que você precisa para se tornar um terapeuta capilar. O que é tricologia? Tricos, o prefixo tricos, ele vem do cabelo, do pelo, e logia, ele vem de estudo. Então, tricologia é o estudo do cabelo ou do couro cabeludo, né, dos fios ou do couro cabeludo. E essa disciplina se concentra a compreender a estrutura, o crescimento, as características dos cabelos e as condições do couro cabeludo, tá? Ela desempenha um papel crucial na identificação e no tratamento de várias disfunções capilares, desde a perda de cabelo até os problemas do couro cabeludo com caspa. Professor, qual que é a diferença de ser um tricologista e de ser um terapeuta capilar? Vamos lá. Um tricologista é uma pessoa que ele já precisa ter uma graduação, então ele precisa ter uma faculdade de nível superior, independente se é da área da saúde ou não, e aí ele pode fazer uma pós-graduação em tricologia, certo? Então, por exemplo, um dono de salão de cabeleireiro, ele pode fazer se ele tiver graduação, ele pode fazer uma pós em tricologia. Se ele não tiver graduação, ele não pode fazer uma pós-graduação em tricologia. Já diz, pós-graduação. Então é um curso extensivo depois que a pessoa faz uma graduação. Professor, eu quero entrar agora nesse mundo da terapia capilar, do cuidado com os pelos, com cabelos. O que eu devo fazer? Um curso de terapia capilar. Por quê? O curso ele te traz uma formação muito mais rápida, certo? Do que uma
de uma pós-graduação, que você tem que ficar 1 ano estudando, tá? E ele já te traz bases, muitas vezes, mais avançadas. Por quê? Depende do quê? Da instituição que você vai estudar, do professor que vai te dar a aula. Porque tem muita pós-graduação que, mesmo sendo online ou presencial, primeiro que o presencial é muito custoso, tá? Então o custo é maior. Então você tem que se deslocar até o local, você tem que ou ir de carro, ou ir de condução, pagar estacionamento, alimentação, mais a mensalidade, enfim, isso se torna custos, tá? Dentro do curso de terapia capilar, você, primeiro, pode fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Segundo, você não precisa ter graduação para fazer. Você pode se tornar um terapeuta capilar já. Terceiro, é um curso mais rápido, tá? E aqui, com a gente, o que a gente faz? Pegou toda a bagagem que eu já tenho, inseri dentro desse curso que é a formação FTC, Formação em Terapia Capilar, onde a gente coloca do básico até o mais avançado nível de conhecimento para você. Então ele é como se fosse um conteúdo de pós-graduação, só que num formato curso, porque eu não colocaria o meu nome em qualquer coisa. Então pode ter certeza que você vai se tornar um terapeuta capilar de fato extraordinário, tá? Então aqui eu já te expliquei a diferença de terapia capilar, de terapeuta capilar para tricologistas. Quais são os benefícios de trabalhar e de buscar ali o tratamento de terapia capilar? Primeiro, é um tratamento que está associado ao resgate da autoestima, melhora a oxigenação e a circulação do couro cabeludo, trata alopécias, reduz a oleosidade, trata a queda capilar e a descamação, melhora e trata a caspa, a dermatite seborreica, trata a coceira e sensibilidade do couro cabeludo e também a queda de cabelo. Tratamentos mais realizados. Aqui são as ferramentas mais realizadas por um terapeuta capilar. Detox capilar, massagem capilar, peeling capilar, argiloterapia, alta frequência, laser terapia e a parte de eletroterapia e microagulhamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que um tricologista faz, o terapeuta capilar ele vai fazer também. Inclusive as técnicas de avaliação, que é o que a gente ensina, tá? Importante, quem quer se tornar um terapeuta capilar, entender a fisioanatomia do folículo piloso. Se você quiser trabalhar com terapia capilar sem entender esses aspectos aqui, de fato, não saber o que é uma epiderme, não saber o que é uma derme, não saber o que é um sebócito, não saber o que é um folículo, em quais partes esse folículo se divide, o que é a haste do fio, o que é a raiz do fio, o que é couro cabeludo, o que é haste. Então, todos esses pontos são importantes para que você se torne um terapeuta capilar requisitado, um terapeuta capilar qualificado, tá? Então, eu vou te explicar aqui, já para você sentir um gostinho do que é ser um terapeuta capilar. Aqui nós temos a pele. A pele é subdividida em algumas partes: epiderme, derme e tecido subcutâneo, tá? São as 3 principais camadas. No fio, nós temos 2 partes, 2 subdivisões. A parte da haste do fio, que é a parte superior, então a parte inclusive do fio aqui que fica para fora. E nós temos a parte de baixo, a raiz do fio. A parte da haste do fio, ela fica superiorizada, então a parte que fica externa. É a parte que tem contato com o meio externo, com o sol, com a química, com a tintura, com o cloro de uma piscina, por exemplo, com a poluição, com a poeira. E a parte interna é onde está o couro cabeludo, a parte de dentro do couro cabeludo, principalmente a derme, onde nós temos principalmente células responsáveis pela manutenção, pelo metabolismo do nosso tecido e que podem ou não estimular ou diminuir o crescimento capilar, as substâncias que estão em volta e que chegam através da nossa corrente sanguínea, que podem levar a acelerar a queda ou que podem aumentar o estímulo de crescimento desse cabelo, tá? E isso está na parte da raiz do fio, onde nós temos o bulbo capilar, a matriz dérmica e as papilas dérmicas, que é como se fosse uma raiz de árvore, que são irrigadas por capilares sanguíneos e que podem ali onde acontece o transporte de oxigênio, mas também é dali que podem chegar, por exemplo, a dihidrotestosterona, que pode fazer com que aconteça a liberação da enzima 5-alfa-redutase e assim você ter o que a gente chama de miniaturização do folículo piloso, correto?
As disfunções capilares mais comuns que temos aí dentro do couro cabeludo, né? Então, as disfunções, as alterações: dermatite seborreica, seborreia, caspas, fios danificados, infecções fúngicas no couro cabeludo sensível, alopécia não cicatricial e a alopécia cicatricial. Então, o terapeuta capilar ele vai aprender a saber as diferentes disfunções do couro cabeludo, analisar, avaliar, identificar e prescrever o melhor tratamento. Por exemplo, um caso de dermatite seborreica, qual o melhor tratamento seria para esse caso? Qual é o grau desse caso? Tá leve, tá avançado? Seborreia, como eu vou trabalhar? Que técnica que eu posso aplicar? Que técnica que eu não posso aplicar? Isso vai fazer você ser um terapeuta capilar especializado ou não. Outra coisa, caspa. Qual é o tipo de procedimento que eu posso fazer na caspa ou não? Como avaliar uma caspa? Como resolver? Qual shampoo tratar o paciente? Alopécia não cicatricial. Essa é qual tipo de alopécia? De padrão masculino, de padrão feminino? É um eflúvio telógeno? Não é? Como que eu vou identificar? É uma alopécia areata ou não? Alopécias não cicatriciais. Quais são os tipos de alopécias não cicatriciais? Esse, por exemplo, é a alopécia areata. Mas será que você sabe identificar? Sabe como iniciar esse tratamento? Alopécia cicatricial, por exemplo, essa é uma alopécia, o que a gente chama de AFF, alopécia fibrosante frontal. Como tratar essa questão? Então, esses pontos são interessantes. E aqui eu quero te mostrar que, além dos tratamentos capilares, nós podemos restabelecer outras regiões que tem fios, como, por exemplo, barba, um resultado aqui da minha aluna Janaína Dantas, como é o caso de sobrancelha, da minha aluna Lorena Figueira, tá? Isso aqui para vocês entenderem esses casos. Pode cortar para mim aqui. Então, esse é o primeiro passo para você se tornar um terapeuta capilar, tá? Lembrando que essa aula aqui vai ficar salva dentro da nossa plataforma, na nossa comunidade estética de AZ. E eu quero te convidar, você que quer se tornar um terapeuta capilar, você que de fato quer se especializar dentro dessa área, aprender a identificar, aprender esse novo mercado, aprender a como precificar. Eu estou liberando para vocês uma condição especial, ainda com 3 bônus especiais. Você que entrar hoje vai ter um curso de microagulhamento em barba, de microagulhamento em sobrancelha e também você terá aqui com a gente um bônus à parte, que é uma aula de precificação e também de posicionamento profissional para você aprender a cobrar, como funciona, tá? Então, se você quiser entrar agora e garantir a sua vaga, é só clicar no primeiro link na descrição ou nos comentários aí que a gente está enviando para vocês, tá bom? Professor, quando será a próxima aula agora? A gente vai ter mais uma aula na próxima semana, terça-feira, ao meio-dia, um conteúdo sobre o que nós vamos falar. Métodos de diagnóstico capilar, interpretação dos resultados e também construção de protocolos especializados, tá? Então, se você quiser participar da próxima aula ao vivo, meio-dia, terça-feira que vem, nós estaremos. Deixa eu ver que dia que vai ser aqui, a próxima semana para nós, dia 3 de dezembro, nós estaremos ao vivo ao meio-dia, esperando por você, tá certo, galera? Então, a gente se vê até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entra no meu Instagram e mande lá a sua dúvida, fala que você participou da aula de hoje, vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Clica no link, vem se tornar um terapeuta capilar de sucesso e eu te aguardo, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.